Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E bom, dessa vez o vídeo será um vídeo especial, um esquenta para o episódio de domingo que estreará a 7ª temporada de The Walking Dead. Então senta aí, relaxa, arruma alguma coisa para comer porque esse episódio vai ser grande e esse episódio vai ser muito explicativo, onde vamos dissecar tudo o que acontece na saga All Out War, a melhor saga dos quadrinhos The Walking Dead. E vocês vão descobrir o porquê de ela ser melhor. Então roda a vinheta e vamos começar logo, porque eu não quero perder tempo, né? Já o vídeo já vai ser gigante. Bora lá! Roda! At the age of 5, I had something in mind. E antes de começar, já vem um aviso. Isso vai ter spoiler demais, spoiler pra caramba dos quadrinhos de The Walking Dead. Então se você lê os quadrinhos de The Walking Dead e ainda não chegou nessa parte, fecha o vídeo. Ou se você não quer saber o que acontece nos quadrinhos, porque a série segue a mesma espinha dorsal das HQs, também fecha o vídeo. Agora, se tu quer saber o que acontece no All Out War, pra ficar especulando o que vamos ver nessa 7ª temporada, então é aqui que você está no lugar certo. Vamos lá, porque tá chegando e a gente precisa de conteúdo, né? Precisamos de coisas para consumir, já que estamos tão próximos da estreia da Season Premiere. Então bora lá, vamos começar a história da parte em que paramos na série. E onde paramos na série? Na hora que o Negan escolhe sua vítima para espancar com a graciosa Lucille. É aí que nós paramos na série, o episódio 16 da 6ª temporada. Essa parte corresponde à edição 100 das HQs de The Walking Dead. Então vamos começar. Então da agora pra frente é spoiler pra caramba das HQs. Vamos deixar bem claro também que nunca a série seguiu o caminho exato das HQs. Só segue a espinha dorsal da história, só segue o rumo. Eles trocam personagens que morrem, eles trocam cenas, acrescentam personagens, excluem personagens. Então muita coisa que aconteceu no arco das HQs não vai acontecer na série, é certeza, vai ser bem diferente. Enfim, vamos lá. Nas HQs não é mistério pra muita gente que o Negan, ele escolhe o Glenn. Sim, ele escolhe o Glenn e mata o coitado do pastel de flango ali mesmo, na frente de todo mundo. E é uma cena um tanto quanto chocante, com vísceras e olhos saindo das órbitas e é nojento para caramba. E quando ela acaba, todos ficam chocados. E este é Negan. Essa é a introdução do personagem na série. Ele chegou com os pés no peito, traumatizando todo mundo, inclusive o Rick, que fica muito baqueado. Tão baqueado que a Maggie, revoltada pela morte do marido, começa a espancar o Rick, achando que a culpa é dele, o que na verdade é realmente a culpa dele, porque foi graças a eles que eles foram em Hilltop, pelo menos nos quadrinhos, pessoal, pelo menos nos quadrinhos. Na série a gente sabe que é por causa da Maggie que eles foram pra Hilltop, porque ela ficou doente e tal, e tudo mais. Enfim, a Maggie começa a bater no Rick depois disso, ela bate muito no cara, e depois dela bater muito no Rick, o Cole aponta a arma pra ela até, pra ela parar de bater no pai dele, porque senão ela vai levar tiro. Mas aí a Sofia, que está viva até hoje nos quadrinhos, inclusive ela foi adotada pelo Glenn e pela Maggie, morde o braço do Carl e ele deixa a arma cair. E é aí que o Rick diz pra Maggie: por que você parou de bater? E isso mostra o quanto o personagem ficou baqueado, o quão o personagem ficou arrependido disso, o quão o personagem foi afetado pela morte do Glenn. Então, passado isso, eles vão pra Hilltop e levam o corpo do Glenn pra lá também, onde ele é... E o Rick fala tudo sobre o Negan, que ele acabou encontrando o Negan, que o Negan escolheu o Glenn e tudo mais, e falam que agora eles vão ter que repartir também metade dos suprimentos com os salvadores e que eles vão ir pra lá na semana seguinte e tudo mais pra pegar esses suprimentos. E então o Jesus resolve voltar com eles pra Alexandria, já que ele vê que a Alexandria está meio que na linha de frente do negócio. E a Maggie fica lá em Hilltop, já que ela já estava indo pra morar em Hilltop, porque depois que os salvadores começaram a aparecer, depois que morreu o Abraham com aquela flecha no olho, o Glenn queria sair fora, o Glenn e a Maggie, porque era perigoso demais. Eles queriam ir morar lá, porque Hilltop é um lugar mais pacato, entendeu? Eles queriam morar lá e tal, e aí a Maggie, em memória do marido, ficou lá com a Sofia, mas o pessoal voltou pra Alexandria. E aí que o trem começa a ficar tenso, porque quando ele chega em Alexandria, eis que tá uma bagunça a cidade. Eles bateram um caminhão no portão e no
nos muros de Alexandria, porque Alexandria foi atacada pelos salvadores, enquanto Negan e os outros salvadores estavam encurralando o Rick e o outro grupo lá para apresentar o Negan e tudo mais. E a Andrea, que tá viva até hoje nas HQs, e inclusive vira o par romântico do Rick em vez da Michonne, que é o que acontece na série, ela dá as notícias de que conseguiu matar ao menos uma dúzia dos salvadores e eles bateram em retirada, e ela conseguiu outra coisa, que é capturar o líder do grupo que atacou Alexandria, que é o Dwight. Bom, o Sr. Dwight, ele fica preso lá como refém e conseguir respostas sobre o santuário, que é a base secreta dos salvadores e tudo mais. Mas o Rick quer soltar o Dwight. O Rick quer soltar o Dwight porque o Rick tá com medo do Negan. O Rick tá com medo do que o Negan pode fazer se ele descobrir que um dos homens dele foi capturado pelo grupo do Rick. Então eles acabam soltando o Dwight, que sai tranquilamente de Alexandria. E todos ficam inseguros quanto à liderança do Rick. Será que o Rick perdeu o sentido? Será que o Rick tá com medo? Será que o Rick perdeu a coragem? Será que Negan realmente colocou medo no Rick? Mas não é bem isso. Porque no dia em que o Dwight sai de Alexandria, o Rick tem um plano. Ele tinha um plano. Ele manda o Jesus seguir o Dwight na espertalhosidade até o santuário, para que o Rick descubra onde é a base secreta dos salvadores. Então o Jesus vai atrás do Dwight e fica lá na espreita e tal, só que ele acaba sendo visto. O Jesus acaba sendo visto e capturado. Aí o trem fica um tanto tenso. Fica bem tenso o bagulho. E enquanto o Jesus está sendo capturado em Alexandria, eis que chega o dia em que o Negan vai fazer a primeira visita em Alexandria para pegar metade dos suprimentos para os salvadores. Então ele chega lá mostrando, impondo e tal, chega lá folgando, já fala com o Carl naquele jeito dele, já chega impondo, já chega mostrando respeito e deixando todos temerosos, e todos veem que o Rick está cagando de medo do Negan. A gente já sabe, né, que o Rick tem um plano na final, mas o Rick não quer que todos saibam para não espalhar a notícia. Então o Rick se passa por alguém que está realmente sem saber o que fazer, que está realmente como um rato encurralado. Então o Negan vai lá e faz o que quiser com o Rick, deixa ele lá, humilha o cara e faz o que quiser, pega até mais suprimentos do que estava no acordo e vai embora tranquilamente. E o Rick não faz nada. Mas uma coisa interessante acontece nessa passagem, que é quando o caminhão do Negan vai embora, a câmera foca lá dentro e eis que o Carl tá lá dentro do caminhão dos salvadores, com uma metralhadora, pronto para se infiltrar no esconderijo secreto dos salvadores. Enquanto isso, o Dwight chega com o Jesus ao santuário, todo feliz por ter capturado o Jesus. Só que o Jesus é um cara esperto. Senhor Jesus é um cara muito esperto. E ele só tava esperando chegar no santuário para poder se desamarrar de todas as amarras que ele tinha e fugir, pular do jipe e vazar, sumir do mundo de volta para Alexandria. Ele só estava esperando chegar ao santuário para vazar dali e contar pro Rick. E é o que ele faz, ele vaza e ninguém percebe. O cara se desamarra e vaza. Esse realmente é o meu personagem preferido das HQs de The Walking Dead. E eu espero do fundo do coração que nessa 7ª temporada coisas assim aconteçam, que mostrem essas habilidades do Senhor Jesus. E o Dwight fica um tanto quanto puto com isso, né? E ele fala: ninguém fala um pio sobre isso que acabou de acontecer aqui. Porque, né, os caras descobrem que tem alguém rastreando eles, capturam o cara, trazem até a porta da casa deles. O cara descobre onde é que fica a base secreta deles e ainda foge. Isso aí renderia umas boas punições, não é mesmo? Então eles mantêm em segredo que eles capturaram o Jesus e que ele fugiu. E aí o Negan chega e eles descobrem que o Carl estava dentro do baú do caminhão. E o Carl mata uns 10 salvadores com a metralhadora. Ele mal consegue atirar, a metralhadora sai atirando tudo, que ele é bem menor do que ele é na série. E aí ele atira pra todo lado e mata um monte de salvador. Só que ele acaba sendo pego. Só que eis a questão, o Negan, ele acaba gostando do garoto, gostando da coragem dele, dos culhões do Curral. E ele acaba que deixa o Curral livre andando com ele e acaba mostrando pra ele todo o santuário, velho. E eles conversam sobre um monte de coisa e a gente acaba
acaba vendo pelos olhos do Kural todo o santuário. A gente vê como é que funciona lá, com o sistema de pontos que você ganha de acordo com os trabalhos que você faz pro Negan. E também a gente ficou sabendo um pouco mais sobre as esposas do Negan, que é tipo as mulheres que o Negan pega pra ser esposa dele. Tipo, ele gosta de ter várias mulheres. Só que ele não gosta das coisas forçadas. Ele tem um pouco de decência. E aí ele não força as mulheres a serem esposas dele, no caso. Ele meio que dá regalias às esposas dele, mas só que em troca ele quer total devoção das mulheres a ele. Inclusive, uma dessas mulheres dele é a esposa ou ex-esposa do Dwight. E vocês vão entender um pouco mais disso. Saca só senta aí e ouve a história. Uma dessas esposas do Negan é a esposa do Dwight, que pensou dessa maneira: eu me tornando esposa do Negan, eu acabo tendo regalias, eu acabo conseguindo coisas, eu acabo tendo uma vida melhor pra mim. E consequentemente eu acabo dividindo isso com o Dwight às escondidas. E esse às escondidas um dia acabou dando merda. E o Dwight acabou sendo visto no flagra com a mulher dele, ou seja, a mulher do Negan, a mesma que deveria ter total devoção ao Negan. O que aconteceu? O Dwight foi punido por isso. E aí que chegamos em outra coisa que foi mostrado ao Kural quando ele estava lá: as punições do Negan. O Negan é o seguinte: o cara, ele tem um tipo de punição bem severa, que é o seguinte: você faz alguma coisa que foge às regras de Negan e você acaba tendo a punição um tanto quanto cruel, que você é marcado com um ferro quente na cara, o que te provoca um pouquinho de dor e você fica com uma cicatriz pelo resto da vida, para que todos vejam que você desrespeitou as regras de Negan. E é por isso que o Dwight tem aquela carona toda deformada, porque ele foi prensado com o ferro. Anyway, sabendo sobre essa trama, um tanto quanto interessante e importante, e sabendo que o Kural foi muito bem tratado no santuário, passemos para a próxima parte, que é o seguinte: o Kural ficou lá uns dias, o Rick deu a falta dele muito rápido e acabou ficando preocupado. Jesus chegou lá e contou tudo pra ele, e tudo que o Rick tava especulando é que o Kural, conhecendo ele como eu conheço, o Kural entrou dentro daquele caminhão e foi lá resolver as coisas por si mesmo. Porque é o seguinte: de todos os personagens que ficaram indignados com a atitude do Negan, o Kural foi o que mais ficou indignado. O Kural foi o que mais desaprovou a atitude do pai dele. E é por isso que é mais do que compreensível que ele que vá lá e vocês entenderam, meus amigos. Então, eles vão de encontro ao santuário pra pegar o Kural de volta. Porque mexeu com o Kural, acabou, já era o plano, já era tudo. Vamos, mexeu com o Kural, pega o Kural de volta. Eles vazam lá e vão pro santuário, só que na metade do caminho eles encontram o próprio Negan, que vai lá devolver o Kural pro Rick. Eles vão devolver o Kural pro Rick, cara. E ele fala isso, que é por sinal de boa fé, que o Negan é um homem de palavra e que o Negan gostou do garoto. Ele deixa isso bem claro. E já que eles têm um acordo, né, ele não pretende machucar o Kural. Então, resolvido esse impasse, todos voltam para Alexandria felizes e contentes. Ou não tanto assim, né? Momentos sombrios aqui estamos vivendo em The Walking Dead nesses momentos das HQs. E é aí que o Jesus propõe a fórmula de ouro desta saga, que é unir as 3 comunidades que trabalham para o Negan e chutar a porta, amigo, botar os pés no peito e é guerra, amigo. É isso aí, é isso que o Jesus propõe. E ele propõe que ele e Rick sozinhos, com a desculpa de que vão buscar suprimentos, porque tá difícil de conseguir suprimentos para Alexandria e ir pro Negan, eles vão, os dois apenas, conversar com Ezequiel, que é o líder da comunidade intitulada Reino, o excêntrico Ezequiel e sua tigresa Shiva. Sim, aquele lá que vimos no trailer da 7ª temporada. E eles vão lá e eles são recebidos pelos integrantes do reino em seus cavalos e tudo mais, porque eles já conhecem o Jesus e já confiam no Jesus. E eles vão lá e tem uma conversa com Ezequiel, e é aí que a gente é apresentado ao personagem Ezequiel e Shiva, esse zelador de zoológico que depois do apocalipse perdeu tudo, menos a tigresa, que é o que parece meio que é grata por ele ter salvado ela da fome e dos zumbis depois que tudo aconteceu. E ele acabou que se tornou líder da comunidade, porque é meio imponente a pessoa andar com um tigre pra onde quer que vá. Enfim, aí eles começam a propor essa aliança com Ezequiel, que não demora nada a aceitar, porque Ezequiel odeia o Negan e ele vê no Rick a oportunidade de agir,
de colocar fim à ameaça do Negan. Então ele logo aceita, só que aí vem uma cena um tanto quanto interessante, que é quando eles estão conversando, outra pessoa aparece querendo conversar com o Ezequiel, e essa pessoa é o Dwight, e o Rick fica puto. O Rick fica puto, e você também fica puto, né? Porque é o Dwight, cara, ele é do mal, ele vai falar tudo pro Negan, ele vai falar que o Rick tá tramando uma aliança, assim, nas escondidas, embaixo dos panos, ele vai falar isso, e o Rick já começa a ficar agressivo, já vai pra cima do Dwight, só que aí o Ezequiel já dá uma balançadinha na corrente, e aí a Shiva já dá um rugido básico, todo mundo caga de medo, todo mundo fica quieto, e aí ele começa a falar. E o Dwight diz que não quer jogar no time do Negan. O Dwight diz que pode ser um agente duplo a favor de Alexandria. Ele diz que pode dar informações, falar sobre fraquezas do Negan e tudo mais. Só que o Rick não acredita muito nisso. Foi o Dwight que matou o Abraham nos quadrinhos. Foi o Dwight que quase matou o Eugene. Foi o Dwight que fez aquele estrago no portão de Alexandria no início da saga. Então, né, amigos, tá? É complicado confiar num cara assim. Só que o Dwight explica o negócio da cicatriz na cara dele por causa das punições sem sentido do Negan e que ele quer pôr um fim nesse negócio, nesse reinado dele, e quer a esposa dele de volta e tudo mais. E a Rick fica sua história é convincente, e já que eu não tenho outra opção, né, então eles deixam o Dwight ir embora. Então eles também voltam para Alexandria e com a mesma desculpa de que vão em um grupo maior buscar muitos suprimentos porque tá realmente faltando suprimentos em Alexandria, eles voltam pro reino com a galera maior, com personagens fortes como o Michonne, como o Riff, como o Kural, como a Andrea, pra eles começarem a organizar, pra eles começarem a pegar os melhores do reino e formarem esse exército pra lutar contra o Negan. E aí eles formam lá, e a Michonne seleciona os lutadores corpo a corpo, e a Andrea seleciona os atiradores, já que a Andrea é uma atiradora muito boa, e nesse tempo aí, a Michonne começa a conhecer muito mais o personagem Ezequiel. Eles têm uma aproximação, que é um tanto interessante isso aí. E é aí que chega uma das partes interessantíssimas dessa saga, que é, enquanto o Rick tá fora da comunidade, com os batedores, com os caras mais fortes do grupo, eis que bate no portão de Alexandria Negan. Em busca de quê? Em busca da metade dos suprimentos. Que metade, meu amigo? Que metade? A Alexandria tá esgotada. E aí eles falam, né? Não, o Rick foi buscar mais suprimentos porque é realmente o que eles acreditam, porque a metade da população não sabe que o Rick tá formando um exército. Então o Negan decide ficar lá e esperar o Rick chegar com os suprimentos dele. E eles ficam lá um bom tempo, até que o Rick chega com os suprimentos do reino, porque ele explicou a situação pro Ezequiel, e o Ezequiel, como eles têm uma boa situação de suprimentos, decidiu doar uma grande quantidade de suprimentos. E ele dá esses suprimentos pro Negan e tal, e aí o Negan vai embora, e na hora que o Negan tá vazando, com meia dúzia de caras dentro de um caminhão, sozinho, ele vê a oportunidade imprudente de atacar o Negan de uma vez por todas. Isso é muito imprudente, meu Deus do céu. Só que ele faz. Ele já fala pra Andrea subir em cima da torre de vigia e já atirar em todo mundo que ela conseguir. E ele vai com uma galera já pro portão e sai atirando. E aí a Andrea já atira no motorista do caminhão e tira pra todo lado. Só que aí o Negan tem uma carta na manga, porque Negan é inteligente. E Negan começa a mostrar que tem atiradores posicionados ao redor de toda a Alexandria, que ele tem muito mais gente em volta, escondida por aí, e começa a atirar no grupo do Rick. E aí é todo aquele monólogo de eu sou muito melhor que você, Rick Grimes. E aí você pensa, fudeu. Aí um salvador sobe em cima da torre lá e quase mata a Andrea, quase joga ela lá de cima, só que ela acaba conseguindo jogar ele lá pra baixo. E quando o Negan está prestes a executar mais uma pessoa com a Lucille, prestes a fazer mais um Unidunité maldito, eis que aparece o Senhor Jesus para salvar o dia novamente. E ele puxa e sai chutando, arrancando arma, tirando nos outros e rodopiando e sai matando gente. E o Negan, uai. E para surpresa de nós, sai um tigre de dentro da floresta e sai estraçalhando tudo que é Salvador que vem pela frente. E aí sai Ezequiel e chega um ônibus lá e sai um monte de gente de lá do reino que sai matando todo mundo e o Negan é obrigado a bater em retirada. E isso torna as coisas oficiais, meus amigos. É guerra. O World War está armado e agora é porrada, agora é guerra oficial. O acordo foi pro espaço e agora é guerra. Então o Rick decide usar a vantagem de ter botado o Negan pra correr e atacar logo de uma vez. Então
o Jesus vai lá pra Hilltop pegar uma galera boa lá de Hilltop pra se juntar ao exército pra ir pra lá. E nesse meio caminho a gente mostra a Maggie, que ficou lá em Hilltop, começando a mostrar sua influência lá dentro, porque a gente já sabe que o líder é um bosta e ele não apoia nem um pouco essa rebelião contra o Negan. Pra ele, o pessoal tem mesmo que respeitar as regras do Negan, que assim é melhor. Só que a Maggie é contra isso e o Jesus é contra isso, e aí começa a ter meio que uma discordância lá. Enfim, uma porcentagem pequena de pessoas de Hilltop se junta a Alexandria e eles vão parar lá na porta do santuário, meus amigos. E é aí que você fica com frio na barriga, porque a guerra vai começar. E tem todo um diálogo lá, o Negan aparece lá na frente e começa a intimidar pessoas com argumentos sólidos. E um desses argumentos é que ele raptou o líder de Hilltop. E ele usa o líder de Hilltop como refém e diz que o mesmo vai acontecer com todas as famílias que ficaram em Hilltop, se o pessoal de Hilltop não se render. Muitas das pessoas de Hilltop acabam se rendendo quando vem aquilo, mas só que muitas das pessoas de Hilltop não é nem 10% do exército que eles arrumaram, porque mais da metade do exército do Rick são pessoas do reino. Então, né, o Negan se deu mal e o Negan fica com raiva e joga o cara lá de cima e ele quase morre. E aí a guerra e é tiro pra todo lado. Só que o Rick tem uma estratégia. O Rick começa a tirar nas janelas da fábrica que é o santuário, fazendo barulho pra caramba e atraindo o zumbi da região tudo. E em poucos segundos, com tanto barulho que eles fazem, com milhares de pessoas atirando, em poucos minutos, uma horda de zumbis aparece. Então a Holly, que é uma personagem que só tem nos quadrinhos, na série também tem, só que ela não tem nenhuma fala. Ela é figurante na série. Então ela entrar no carro e estourar o portão do santuário para que todos os zumbis entrem e cerquem os salvadores lá dentro do próprio covil deles. E era pro Rick ter feito isso, porque o Rick sabe que o Negan não quer o Rick morto. O Negan sempre deixou bem claro que quer que o Rick trabalhe pra ele e não matar o Rick. Então ele quase vai pra lá. Só que essa tal da Holly, por ela estar indignada pelo Dwight ter matado o Abraham, ela tira o Rick do carro e ela mesma vai lá e se enfia dentro do santuário e entra um monte de zumbi. Eles ficam encurralados lá dentro e ela também fica presa lá dentro. E o Rick não perde tempo. Enquanto os salvadores estão imobilizados lá dentro do grande covil, o Rick tem uma brilhante ideia, que é a de ir aos postos avançados dos salvadores, porque os salvadores têm vários postos avançados que são bases menores, com salvadores a postos para receber suprimento, para se comunicar com as outras comunidades. A ideia dele é ir lá e dizimar todo mundo que tiver nesses postos avançados, todos os salvadores que tiverem nesses postos avançados. E é isso que eles fazem. Eles se dividem em dois grupos. Um grupo do Rick e do Jesus, que vai atacar um certo tanto de bases, e um grupo com Ezequiel e o povo dele, que vai atacar um outro certo tanto de base. Eles vazam do santuário, deixam lá o Negan cercado lá e nos dias que se seguem vão atacando as bases dos salvadores. E é um plano que é parcialmente um sucesso, porque do lado do Rick, do grupo do Rick, eles conseguem dizimar os postos avançados de Negan. Eles conseguem matar todos os salvadores dos postos avançados de Negan. Só que do lado do Ezequiel não é bem assim, porque acaba que o lado do Ezequiel perde. O Ezequiel perde um monte de homens, acaba que um monte de homens fica perdido e que os salvadores dizimam o exército do Ezequiel e o Ezequiel tem que fugir dali. E na tentativa de fugir dos zumbis, assustado por ver os amigos morrerem na sua frente, encurralado, a Shiva aparece para salvar ele, igual ele salvou ela da primeira vez. E a Shiva acaba morrendo, meus amigos. E o Ezequiel fica realmente acabado, velho. A Michonne, que é a pessoa que mais se aproximou dele enquanto ele tava lá, foi quem consolou ele, que foi quem deu a ele os choques de realidade, quem ajudou ele nos momentos mais difíceis dessa perda dele, que foi a pior de todas, segundo ele. Porque a Shiva era a única pessoa que ele amava. Eu disse pessoa! E a Shiva era a única que ainda estava viva e que ele amava. Então, né, ele ficou bem triste. Então o Rick volta da aniquilação dos postos avançados. A dele foi muito bem sucedida, enquanto a do Ezequiel nem tanto. E ele descobre que o Ezequiel foi dizimado, que o Ezequiel perdeu. E ele já convoca uma reunião de imediato para traçar o próximo plano. Porque é questão de tempo até o Negan conseguir se livrar dos mortos que ficaram cercando o santuário e vir bater a porta de Alexandria
com todo o exército dele pronto para atacar todo mundo. E enquanto eles estão naquela reunião, que uma granada explode numa casa, meu amigo. E aí todo mundo sai desesperado com a casa pegando fogo e eles ouvem Negan gritando do lado de fora. Sim, ele foi muito mais rápido do que eles esperavam. E ele começa a jogar granada loucamente, explodindo casas de Alexandria e dando a louca e matando gente. Inclusive o Riff perde a perna dele nessa parada. E eles falam que se o Rick não aparecer no portão, ele vai continuar mandando granada lá dentro. E aí o Rick aparece lá no portão e o Negan diz que só quer conversar e que em sinal de boa fé ele decide devolver a Holly, que é aquela mulher que estourou o portão deles, que fez eles ficar cercados. Ele decide devolver ela de volta pro Rick. Então ele devolve ela de volta pro Rick, com um saco na cabeça e tal, com os braços amarrados. Só que quando eles tiram o saco da cabeça, eles descobrem que ela virou zumbi. E ela acaba mordendo a doutora Claude. A doutora Claude, que é a única médica que sobrou em Alexandria. E aí o ataque continua. E o Negan sai jogando granada. E o Salvador sai jogando granada, explodindo casa por casa de Alexandria. Mas enquanto isso, em um lado dos muros em que as pessoas estão jogando granadas, o Dwight tá lá liderando um dos grupos que estão atacando, né? E o Dwight aproveita que não tem mais ninguém olhando e aniquila o grupo que ele tava liderando. E o Jesus vê tudo e conclui que o Dwight realmente está do lado de Alexandria, o que é uma boa notícia no meio desse tanto de má notícia. Enfim, era pra ser o fim da guerra pro pessoal de Alexandria ali, mesmo assim. Mas uma coisa acontece que salva eles de vez, que é o fato de mais uma vez os salvadores serem surpreendidos por outras pessoas atirando, atacando eles pelo lado de fora. Então os salvadores têm de recuar. E aí a gente descobre que quem tá atacando é o resto do pessoal de Hilltop, encorajados e liderados pela Meg, que tomou toda a liderança de Hilltop, porque o líder de Hilltop, né, foi lá sequestrado pelo Negan, aí depois o Negan jogou ele de lá e ele fugiu de volta pra Hilltop com um rabo entre as pernas, mostrando tanto que ele é babaca, e aí a Meg deu uns cacete nele, mostrando que ele tá errado e tal, e tomou a liderança pra ela e foi lá ajudar o Rick, só que ele chegou lá e a Alexandria tá toda destruída, tá toda fudida, todo loucão. E aí não sobra mais nada. E aí não sobra outra alternativa a não ser todos os que sobraram em Alexandria irem para Hilltop, porque Alexandria está destruída, não dá mais para viver lá. Várias casas pegando fogo, várias casas em chamas, tá destruído o negócio. Então eles vão para Hilltop. Chegando em Hilltop, eles se preparam e nos dias que se seguem começam a armar estratégias para o ataque do Negan. E aí, meus amigos, que começa a parte final do Wall to War. A gente vê o Negan na base dos Salvadores criando suas estratégias para atacar Hilltop dessa vez. E dessa vez ele tem uma grande estratégia. E essa estratégia é: ele pega a Lucille e passa em um dos mortos que estão ali perto. E ela fica cheio de couro de zumbi. Fica cheio de sangue de zumbi, cheio de couro de zumbi. Ou seja, a Lucille está infectada. E ele diz que é para fazer isso com todas as flechas dos Salvadores. Ele diz que é para fazer isso com todas as balas. É para infectar todas as armas dos Salvadores, para que um tiro, mesmo de raspão, possa infectar o grupo do Rick e matar todos, mesmo se for um tiro de raspão. Cruel, não é? Cruel, não é? Muito cruel. E aí o Negan vai bater lá na porta de Hilltop e vai lá e quebra o portão de Hilltop e mata gente e atira nas pessoas. Só que a Michonne e o Ezequiel, que são muito espertos, eles aproveitam que os Salvadores entraram quebrando o muro com carros e tudo mais, e os Salvadores vão meio que afunilando o pessoal, sabe? Eles vão indo em direção à Casa Grande, que é aquela casa que tem no meio de Hilltop, aquela enorme casa lá, que é onde tá os feridos, onde tá o pessoal tudo, onde tá o Rick, inclusive, que acabou levando uma flechada do Dwight. Sim. Mas isso aí é pra outra hora. Enquanto eles estão afunilando o pessoal lá, a Michonne e o Ezequiel estão atrás de todos os Salvadores. E o que eles fazem? Ligam os faróis de todos os carros que estão dentro de Hilltop, iluminando assim todas as pessoas. O ataque era à noite, entendeu? O que fazia com que os Salvadores ficassem meio invisíveis. Era difícil de ver as pessoas. Mas quando eles ligam, os Salvadores ficam todos à mostra. E aí a Andrea, que lidera todos os atiradores nos andares de cima da Casa Grande, manda bala nos Salvadores e mata um tanto de gente, o que obriga o Negan a se retirar novamente. Só que dessa vez ele não volta pro santuário. Ele fica acampado na floresta que tem
bem lá perto de Hilltop. Ele fica lá acampado, feliz e sorridente. Por que feliz e sorridente? Porque o Dwight acertou uma flecha no Rick. E as flechas estão infectadas, não é mesmo? Não é mesmo? Sim, é mesmo. Só que tem um porém. Vocês por acaso se lembram de que o Dwight é um agente duplo? Bom, o Dwight mais uma vez mostra sua lealdade de, na verdade, ele não tinha infectado a flecha que ele atirou no Rick. Várias pessoas estão lá morrendo em Hilltop porque foram atingidas com facões, balas infectadas e estão morrendo de febre e tudo mais. Só que o Rick tá de boa, ele foi atingido por uma flecha e tá de boa. O que mostra que o Dwight foi leal mais uma vez. Só que o Negan tá achando que o Rick tá morrendo. O Negan tá feliz da vida achando que o Rick tá morrendo e que tá todo mundo apavorado e assustado. Mas Rick tem mais um plano, meus amigos. Rick tem mais um plano e é aí que a gente caminha para o clímax desta saga. Bom, o Negan bate no portão e pede pra quem quer que respondesse pelo líder, agora que o Rick tá morto, segundo o que o Negan acredita. Ele pede pra que qualquer um venha lá conversar com ele pra acabar de uma vez por todas com essa guerra e mostrar que quem manda lá são os salvadores. Mas aí o Rick decide aparecer lá, mostrando que ele tá saudável como um cavalo. Saudável como um cavalo. Que coisa estranha. É muito estranho dizer isso, meu. Enfim, ele vai lá e se mostra saudável como um cavalo. Cavalo. Mas enquanto ele está lá desarmado, conversando com o Negan, batedores como Jesus, como o Ezequiel, como a Michonne e mais uma galera saem pela porta dos fundos de Hilltop, pelo um buraco na cerca, e dão a volta e ficam posicionados em volta, escondidos, prontos para atacar em volta dos salvadores, já que é um pequeno grupo que tá ali só para escoltar o Negan, o resto tá lá no acampamento que tá lá na floresta. Enfim, o Rick chega lá e começa a fazer um discurso super convincente sobre o quanto o Negan está estragando, sobre o quanto o Negan está atrapalhando a humanidade de voltar ao normal, o quanto o Negan é um estorvo, o quanto o Negan... Tu tá fazendo tudo errado, amigo, você tá tudo errado, tá tudo fudido, meu amigo, tudo errado. Não, você está aí matando pessoas, você está aí governando de maneira tirana, você é mau, meu amigo, você é burro, cara, você... Mas aí ele continua falando que a ideia dele de governo é melhor e que vai levar a humanidade lá pra cima de novo, e aquele discurso super convincente e tal, super inspirado, e ele acaba balançando o Negan, cara, e o Negan começa a ficar pensativo, e o Negan começa a pensar na possibilidade, tipo, e se ele estivesse realmente errado? E se o governo dele realmente for uma bosta? E enquanto ele tá pensando, ele acaba baixando a guarda. E o que o Rick faz? Zap! O Rick faz uma ferida no pescoço dele, sangue começa a jorrar loucamente. E ele diz, se você não mandar o seu pessoal voltar pro santuário e declarar o final dessa guerra, você vai morrer. O médico de Hilltop tá lá pronto pra te salvar, amigo. Só que se você não se render, você vai morrer, meu amigo. Você vai morrer. E o Negan, com raiva da atitude do Rick, acaba se atirando pra cima dele. E eles começam a lutar numa luta corpo a corpo. E aí os batedores que estavam lá em volta começam a atacar os salvadores que estavam ali. E eles são rápidos. E o Dwight decide finalmente se declarar como o lado do Rick. E ele já atira um monte de salvador e entra no meio da luta também. E o Negan acaba quebrando a perna do Rick de uma maneira bem feia. Só que ele desmaia, né? Porque começou a perder tanto sangue que ele começou a desmaiar. E aí o médico de Hilltop já aparece lá. Só que o Rick fala, não, salva o Negan primeiro. Mas o médico fica assim, não, meu amigo, por que você salvar o Negan primeiro? Salve o Negan primeiro. Então ele salva o Negan primeiro. E aí mostra o pessoal combatendo os salvadores que estavam lá com o Negan. E o Dwight já lança a dele. O Dwight levanta a besta dele e se proclama o novo líder dos salvadores. Meu amigo, mas você é espertinho, hein? E agora, como líder, ele pede que todos recuem e fala que é o fim da guerra. E pede para que os salvadores voltem pro santuário. E aí ele vai embora e o Negan fica com o Rick. Eles tratam o Negan e ele acaba sobrevivendo. E no final de tudo, o Rick decide que não vai matar ele. Até algumas pessoas ficam especulando que deveriam executar ele em praça pública e essas coisas, mas ele diz que não vai matar ele. E as pessoas ficam indignadas. Por quê? Por que você não vai fazer isso? E ele fala, porque eu quero que ele veja de trás das grades o quão o governo dele foi errado, o quão
ele estava errado, o quão as atitudes dele eram erradas. Ele vai ver a sociedade crescer de novo e vai ver que ele estava errado e vai pagar pelos erros dele, apodrecendo atrás das grades. E esse é o fim de All Out War, a melhor saga de The Walking Dead. E isso é o que vai virar a 7ª temporada de The Walking Dead, meus amigos. É isso, meus amigos. Então vocês estão preparados? Esse especial é justamente pra vocês ficarem empolgados mesmo, pra vocês quererem ir lá e assistir The Walking Dead na estreia lá e ver essa saga fantástica que vai acontecer. Vai ser bem diferente disso, mas só que a essência vai ser a mesma. E com certeza, meus amigos, eu te garanto, vai ser melhor na série. Deixa o seu like aí, porque, mano, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, meu amigo. Esse vídeo foi o vídeo mais trabalhoso de fazer que teve até hoje nesse canal. Então, se você assistiu esse vídeo inteiro, você aguentou tudo até o final, dá o like aí, por favor. Que, né, ajudar o canal a crescer. Comenta aí, por favor, o que você achou dessa saga. O que você acha que eles vão fazer na saga? Você acha que tal cena vai ficar legal? Eu não coloquei em detalhes, eu falei aqui muito superficialmente o que acontece nessa saga. É muito mais coisa que acontece, meus amigos. É muito mais coisa. Vocês têm que ler. Eu recomendo fortemente que vocês leiam All Out War. Eu recomendo muito fortemente mesmo que vocês leiam All Out War, porque essa saga é maravilhosa. Então, meus amigos, né? Eu já falei tanto que eu até tô meio sem voz. E vocês me verão logo mais na análise do primeiro episódio que vai sair na madrugada de segunda-feira. Assim que sair o episódio, eu vou gravar a minha análise. Eu vou editar e postar no mesmo dia. Então, né? Fica de olho, meus amigos. Fica de olho. Se inscreva no canal se não é inscrito. Curta as páginas, entra no grupo. Vai lá, meus amigos. Segue no Twitter também. Tem Twitter, tá? É isso aí. Até a próxima, que eu tô cansado já, né? Falou. Até mais. Tá chegando!